Gente, dando seguimento aqui, né, às nossas convidadas maravilhosas do Dia da Mulher, da comemoração de 1 ano do nosso instituto. Hoje a gente está com a Gabi. Ela é terapeuta integrativa, uma pessoa querida, que eu adoro, né? A gente tem uma história, na verdade, ela começou como minha terapeuta. Verdade. Ela me ajudou muito nesse processo, nessa minha transição de carreira, que a gente nem fala que eu mudei de carreira, falo que eu acrescentei mais uma, né? Então ela foi fundamental na minha vida durante muitos anos, uma pessoa muito querida, eu acho que vocês vão adorar nosso bate-papo de hoje, né? Prazer estar aqui falando com você e com o seu público. Fiquei muito honrada com esse convite. Eu sou muito fã de vocês, do Instituto, do Humberto, da família toda. Prazer é todo nosso de estar aqui com você. Gabi, conta um pouco pra gente da sua trajetória. Você também teve uma carreira antes, né? Tive. E como você chegou na psicologia integrativa? Tive. Daria um podcast somente. Pode fazer um sobre transição de carreira, olha só. Já temos o próximo. Temos o próximo. Eu vim do mundo corporativo, como você é, né? Administradora. E daquela vida que você conhece bem, fazia terapia já desde pequena, né, muito complexa, dando os questionamentos, e psicologia sempre esteve num lugar ali, né, mas a vida me levou para o mundo corporativo, e quando foi em 2003, eu tive uma depressão profunda, que eu larguei o mundo corporativo, e na época eu já praticava yoga. Quando eu tirei esse ano para me tratar, quando eu fui voltar para o mercado de trabalho, eu não voltei mais para o mundo corporativo, eu fui para o mundo das terapias. Então eu fui fazer o curso de formação de yoga, dei aula de yoga durante muitos anos, então a psicologia entrou na minha vida como pequena, né, como criança, como paciente, mas essa forma da psicologia, né, como eu vejo hoje integrativa, ela começou no mundo do yoga. Foi o mundo do yoga, dando aulas, depois eu fiz uma especialização em yoga terapia, que são atendimentos individuais com yoga, e aí veio aromaterapia, reiki, florais, e eu fui como terapeuta integrativa durante muitos anos, até que eu resolvi me dar de presente à faculdade de psicologia. Então a psicologia veio depois Dessas outras terapias integrativas. Exatamente. Isso dá outro podcast, né? Falar Dá sobre outro podcast. Então, quando eu fui para psicologia, eu já estava há muitos anos no caminho como terapeuta integrativa, mas ainda muito ligada à academia, né? Eu sou alguém muito ligada à academia. Então, quando eu entrei para fazer psicologia, a primeira linha, que não é uma linha da psicologia, mas é uma linha terapêutica, foi a psicanálise. Ela me pegou ali. Só que eu tenho tanto respeito pela psicanálise, tanta paixão pela psicanálise, fui fazer escola de psicanálise, fui para o corpo freudiano. Eu achei por um tempo que a psicanálise seria a minha linha de trabalho. Só que tem coisas que a gente vê e experimenta que não dá para desver, né? Então, como a psicanálise é uma escola que te exige um rigor, né, uma exclusividade, eu juro que eu tentei. Era mais fechada, né? Ela te exige um rigor, ela tem uma forma de trabalhar que ela não conversa com as outras. Né? E ela é tão cara, tão importante para mim, que eu não tinha como desver tudo que eu tinha visto como terapeuta integrativa, abandonar tudo aquilo. Toda a sua vivência. Exatamente. E foi aí eu percorri pela psicanálise, mas a clínica que eu faço hoje é uma clínica muito mais gestáltica, fenomenológica, que me dá espaço para trabalhar o cliente como o paciente ou o cliente com o que ele precisa. E como você acha que o paciente se beneficia dessa abordagem mais integrativa? Eu acho que ele se beneficia porque ele não encontra um psicólogo com uma linha onde ele tem que se adaptar. Né? Porque tem isso na psicologia, né? Tem várias linhas e conforme o perfil do paciente ele vai escolher a psicanálise, a gestalt, o humanismo, o TCC, é muita característica do paciente, né? E na integrativa eu posso acolher o paciente como um todo, com a espiritualidade dele, com as crenças, com tudo que ele me traz, sem precisar deixar nada de canto. Então, eu acho que ele se beneficia nesse sentido. Tem alguns pacientes que eu vou dar exercícios de TCC. Tem alguns pacientes que olhar psicanalítico vai me ajudar muito.
Tem outros pacientes que a Gestalt vai me ajudar. Tanto que quando eu fui fazer minha especialização em terapia de casal e família, eu fiz na PUC. Porque ela é a única universidade que dá uma especialização de terapia de casal com a visão sistêmica e a visão psicanalítica. Então, essa coisa mais ampla sempre me chamou muita atenção. Porque, em algum momento, Dri, elas conversam, elas divergem em muitas coisas. Então, no que elas divergem, beleza, mas elas conversam entre si em muitos aspectos. E aí você consegue absorver. É aí que eu uso. É claro que eu, como psicóloga, eu tenho que ter um rigor. Né? Se eu fosse só terapeuta integrativa, eu teria mais liberdade. Como psicóloga, eu tenho um CRP que está ali para regulamentar, mas que eu não posso prescrever, mas eu posso sugerir. Né? Um óleo essencial, um floral. Né? Eu fiz uma formação em ginecologia natural que me ajuda muito com as mulheres. Legal. A ginecologia natural eu fiz com a Bel Said, que é minha professora de... Ela é uma ginecologista. Ela sim prescreve, ela sim trabalha com isso. A formação que eu fiz com ela, eu tenho uma ideia do que eu posso usar como sugestão, não como um tratamento ou como um substituto. Então, os pacientes falam muito isso, cara, você é uma caixinha de Pandora. Eu trago alguma coisa, eu já sugiro um chá, uma tintura, um óleo essencial. Isso é a psicologia integrativa. Isso conversa muito com a nossa filosofia, né? Por isso que eu estou aqui, né? Porque vocês têm essa visão muito integrativa do ser humano, né? Cada paciente que você recebe como nutricionista, você não tem uma linha específica, você vai se adaptar conforme a realidade dela, não é isso? E a nutrição conversa muito com a parte de psicologia, né? Porque a fome é muito emocional, né? O comer é muito emocional, né, Gabi? Você tem muito paciente que se atende Tenho. Com essa dificuldade de alimentar e essa coisa que traz para a comida, né, as emoções e... Dri, que traz para a comida as emoções e junto disso traz uma rede social de corpos perfeitos e influencers o tempo todo dizendo o que você tem que fazer, como o seu corpo tem que ser, e isso junto com qualquer tipo de distúrbio alimentar é o casamento perfeito para a desgraça, né? Porque eu fico me comparando o tempo todo com um padrão que está imposto pela sociedade. Que não é real. Que não é real. Que não é a mulher real. Então, tem pacientes com transtornos alimentares e a gente sabe já que a compulsão... Não existe uma compulsão alimentar na psicologia. Existe o fator compulsivo. Então, por isso tem que ter muito cuidado. Porque se você restringe a alimentação, eu já vi paciente se endividando. Eu já vi paciente... com relações tóxicas de muitos parceiros, porque aquela compulsão, aquele acúmulo que não é na comida, ele vai ter que jogar para algum lugar. Então, o manejo com o paciente compulsivo, ele precisa ser multidisciplinar. Ele não pode ser só do nutricionista, só do psicólogo ou só do médico. Ele tem que ser multi, porque se você... É como um rio, né? Se eu represo aqui, vai para tudo. Se eu dou um medicamento para inibir o apetite dele, alguma coisa assim, ele vai comprar, ele vai jogar. Então, o núcleo compulsivo, ele é um núcleo muito delicado de se trabalhar. E aí a Gestalt me ajuda muito, né? Porque a linha da Gestalt, ela é antidiagnóstico nesse sentido. Então, eu não vou trabalhar uma pessoa que tem uma compulsão alimentar. Eu vou trabalhar o que fez aquela pessoa, com aquele corpo, com aquela história, com aquela família. A gente falava um pouco aqui antes, né, sobre a realidade de cada um. Né? A gente falava um pouco sobre as restrições alimentares, que não é para todo mundo. A mesma coisa a psicologia tem que perceber. Porque é um ser individual, né, Gabi? A gente não pode querer pegar uma receita de bolo e aplicar para todo mundo, né? Tem mulheres que não conseguem algumas coisas, que não tem tempo de fazer uma atividade física, que não tem tempo de fazer sua marmita. E igual você aqui, eu tenho que adequar a minha fala e aquela mulher na realidade dela, que a maioria da clínica é de mulheres, né? Infelizmente. Eu tenho. Aqui também, a nossa também, maioria. né? É a maioria de mulheres. É muito curioso. E quando o homem vem, normalmente a mulher com marca. É isso. São poucos os que eles vêm porque eles querem se cuidar.
A gente tem alguns Igualzinho. aqui que já tem essa consciência, mas a grande maioria, a mulher vem, aí ela marca pro pai e pra mãe, aí ela marca pro marido, aí ela marca pros filhos. É assim a psicologia de casal, então, terapia de casal. Deve ser mais É sempre a mulher que liga, é ela que marca. o movimento. O movimento é da mulher. Mas voltando um pouco nessa coisa de rede social, para mim isso é um impacto muito grande, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar, estavam falando de maquiagem, de preparação para fazer a gravação, e a gente estava conversando sobre isso. Eu falei que eu vou nessas lojas com a Helena, né? E ela já tem a preocupação, mas eu tô com olheiro, eu tô com não sei o quê. Eu falo, minha filha. Ela fala, mas você usa maquiagem, porque a gente é muito exemplo, né? E eu falo, mas eu comecei a usar maquiagem com 30 e poucos, 40 anos, eu passei a minha vida adolescente, né, e jovem, 20 e poucos anos, eu saía de cara lavada, cabelo lavado. Lidando com olheira, lidando com marca de acne. Com todas as minhas imperfeições, né, cabelo lavado. Gente, eu fui fazer uma escova na vida, sei lá quantos anos eu tinha, mais de 30. Sim. Né, saía de cabelo lavado todos os dias. Sim. Cara lavado, o máximo que eu passava era um gloss em rímel, né, e tava ótimo. Hoje essas meninas, elas têm uma imposição muito grande e cada vez pior, né? Com esses filtros de Instagram que tá todo mundo perfeito. E uma mídia também que encontrou um filão maravilhoso. Maravilhoso. Botar essas meninas como influencers, imagina, se influenciar uma adulta como a gente, que tem um senso crítico, você vai olhar aquilo e você vai pensar, uma criança adolescente não. Se alguém disser pra ela que com aquele corpo, com essa maquiagem, com esse cabelo ela vai ter sucesso, quantas crianças eu ouço hoje em dia os pais falando, meu filho não quer estudar, ele vai ser youtuber. Então, desse jeito aqui você vai ter sucesso, você vai ser querida, você vai ser elogiada. Que menina que não quer ali, né, pegando a dedo Helena, teus 12, 13, 14, 15 anos, ser aceita, ser popular na escola. Então, de uma forma que, se você seguir aquele script, você vai ser assim, só que não. Só que não. E elas ficam buscando incessantemente. Muitas crianças com problema de autoestima, porque o que as meninas veem no Instagram é alguém com luz, produção, corte, maquiagem. Quem me dera ter aquele cabelo com babyliss perfeito. Só que o meu cabelo, você faz babyliss, sai do salão, o Fred vai, tá tudo lindo, maravilhoso. Eu saio do salão e caio. Né? Você e tudo mortal. Só que aí você vê essas fotos, as pessoas estão todas maravilhosas. Só que tem o Fred ali do lado. Ali do lado, ele faz de novo, aí tira a foto, ele faz de novo. Exatamente. Então, assim, é uma realidade, né? Levantando da cama, às vezes. Levantando da cama, não. Teve 1h30 de maquiagem antes daquilo ali. Mas a gente tem esse olhar. E se pra gente, né, mulheres 40 a mais, temos esse olhar, já é complicado, a gente se pega comparando. Se tem uma coisa que eu faço com paciente minha com questões de peso, de autoestima, primeira coisa eu falo, vai no Instagram, quando acabar a sessão, e para de seguir todas as pessoas que você segue, que são influenciadoras digitais de beleza. Você não tem ideia do impacto. Uma semana depois, Gabi, eu falo, você vai chegar, acabou a sessão, você vai parar de seguir todo mundo que você segue, que é influenciadora, que vende suplemento, você vai parar de seguir todo mundo. Não, e elas têm esses grupos que elas passam direto, elas passam suplemento, passam, elas passam Ozempic, Saxena, esses exatamente. elas passam. E se você fizer, você não vai ficar igual a elas. E é impressionante, uma semana depois, o impacto nas pacientes que fazem isso. Gabi, já mudou aqui. Consegui seguir minha dieta, olha só. Consegui seguir minha dieta, consegui. Porque eu levantava de manhã, olhava aquele café da manhã delas e falava, vou no meu corpo. Eu olhava elas com aquela roupa de ginástica e botava a minha e falava, não vou pra academia assim. Olha só. É uma loucura, né? Tudo que seria para estimular faz um caminho completamente diferente do seu cérebro. Eu não vou ter aquele corpo, ela vai pra academia assim, eu vou assim, eu não vou. É impressionante o impacto da mídia social na cabeça de jovens, adolescentes e adultos. É assustador. Assustador. E aquilo que você falou, né, Gabi? A gente não tem mais como retroceder, né? Não. Porque não. tá ali, né? É daqui pra frente, a tecnologia só avança, né? Tiraram os filtros do Instagram, eu achei maravilhoso, tiraram.
mas ainda assim tem muita Como é que produção. para isso? Tirou mesmo? Chegou a tirar? Eu não tenho Mas eu ouvi dizer certeza. que Eu ia também. acabar o filtro do Instagram. Eu uso muito pouco. Eu uso muito Eu não uso filtro já Normalmente eu... há anos. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu quero que as pessoas me encontrem desse jeito. Fiz uma make pra vir hoje aqui. Mas eu quero que as pessoas me encontrem porque essa é a pessoa que eu me vejo. Outro dia eu vi um meme com uma que às vezes você olha a foto da pessoa, tipo, você vai encontrar com alguém, né? Vai conhecer alguém, né? Essas coisas de cursos que a gente faz, tem muito. Aí você olha a foto, a pessoa é uma pessoa. Quando você encontra, aí eu vi um meme na internet falando que se a pessoa assumir, que tem que deixar a foto mais ou menos parecida. Porque se Isso! você for divulgar muito, ninguém te Procurar encontra. ninguém. É isso. Exatamente isso. As pessoas mudam muito, né? Porque não pode mais ter olheira, não pode mais ter marca de espinha, não pode mais ter celulite, não pode mais sentar e dobrar, não pode nada mais. E é uma estética muito cruel e para muito pouca gente. Aquilo é para muito pouca gente. Tem que ter dinheiro, genética, tempo. Exatamente. Uma produção enorme por trás. Porque se você ver essas mulheres, elas saem da academia, vão para o esteticista, aí fazem 1 milhão de tratamentos. Nós simples mortais, se a gente conseguir sair com uma marmita de casa, a gente está feliz da vida. É isso, é adequar a realidade das pessoas. Esse mundo digital ele trouxe para nós mulheres, principalmente, uma cobrança absurda e está realmente impactando demais na saúde mental das pessoas. Muito. Principalmente crianças e adolescentes. Principalmente. Quando a gente viajou, a gente foi naquela serra, foi no Paris, uma serra enorme, né? 4 anos do céu. Você vê a quantidade de menina da idade da Helena, um pouco mais, consumindo mais do que eu acho que a nossa É um filão maravilhoso! É um filão maravilhoso! Minha mamãe, agora tem vários kitzinhos de coisa de pele, aí ela até comprou. Quando chegou no hotel, o Beto falou, pode voltar e devolver, porque não vai usar. Passa lá no ano, isso, não sei o que, aí voltamos na serra trocando. Mas... Porque isso também. A quantidade de substância tóxica colocada no corpo dessas crianças todos os dias, cheio de disruptor endócrino. Quando botam perfume, né, ou fragrância na lista de ingredientes de um cosmético, aquele parfum ali ou aquela fragrância, aquilo pode ter mais de não sei quantas substâncias tóxicas que estão ali dentro. Então, quer dizer, é o perfume do perfume, é o perfume do cosmético, do hidratante, A gente não tinha isso. Na nossa infância? Zero. Usava shampoo, condicionador e sabonete luxo. Depois veio o Dove, muito tempo. Exatamente. Então, assim, não tinha nada. É um a gente não tinha nem grande. filtro, né? Eu acho que... É um impacto enorme na cabeça. Filtro solar existia já. Usava Raito, bronzeador. Mas tá muito complicado, assim. Porque a gente estava falando do aspecto mental, né? Sem pensar na saúde, né? Sem pensar na saúde. Produtos cancerígenos, porque a gente não tem que se preocupar só com o que a gente ingere de comida, né? Não, o que eu passo na pele... Tudo é absorvido, né? Maior do meu corpo. Por isso que eu falo. Isso é psicologia integrativa. Às vezes eu vejo uma paciente se entupindo de reposição hormonal e eu pergunto, mas o que você usa no teu corpo? Perfume? Você usa no corpo? Aí ninguém entende nada. Tipo, você é psicóloga, né? Então, mas eu estudo isso. Às vezes você vai para o médico com os hormônios todos confusos e você continua usando produtos que são disruptores endócrinos. Isso é a psicologia integrativa. Você quer cuidar do fora e o dentro. Não tem dentro e fora. O que eu como, as escolhas que eu faço, se eu de manhã eu vou escolher tomar um suco verde ou um leite com Nescau, isso não é uma escolha assim, só porque eu quero ter saúde. Eu quero ter saúde por quê? Como é que eu me cuido? Se eu sou alguém que faço terapia, que me trato, que leio boas coisas, que medito, que trago alimentos bons para mim, Dri, é a receita de bolo. Consequentemente, eu vou fazer isso com a minha alimentação. Com certeza. Agora, se eu estou no TikTok o dia inteiro, consumindo site de fofoca, sigo perfis sociais
de pessoas completamente fora da caixinha. Eu vou fazer isso comendo Doritos, tomando um pote de sorvete, porque eu tô desconectada. Te falar um pouco de desconexão, né? Eu tô desconectada de mim, mas se eu tô vendo um conteúdo que é bom pra mim, ou de espiritualidade, ou de medicina, ou de alimentação, de coisas boas, ou de meditação pra mim, cara, dificilmente eu vou estar vendo um vídeo seu comendo Doritos. Um vídeo do Humberto comendo Doritos. Sabe? Se tiver, vai ser o único, você vai jogar. Eu vou jogar na hora. Tira isso daqui. Exatamente. Então, assim, não tem fora e dentro. E é um conceito de saúde muito mais amplo do que só ausência de doença. Integrativo. Saúde não é ausência de doença. Saúde é corpo, mente e espírito. Não está tudo junto, não tem como separar. Isso é uma grande riqueza. Essa orientação, eles causam uma série de transtornos. Sim, sim. Ele vai lá para o seu cérebro, né? A gente já sabe hoje tudo do Crianças intestino cérebro, excesso de açúcar, esse excesso de açúcar. glúten. E é legal assim, que eu tenho algumas mães aqui, que reduz o açúcar da criança, a criança é outra criança. É isso, é disso. Faz muita diferença. Muita diferença. Essa qualidade alimentar. Faz. E principalmente, e eu percebo uma conexão direta do que eu consumo para o meu bem-estar mental, psíquico, espiritual. Ele precisa estar alinhado com o que eu me alimento. Quando você perguntou assim para mim, por que da psicologia integrativa, né? Como qualquer profissão, aquela linha que eu escolho, ela tem que fazer sentido para mim, tem que servir para mim. É a mesma coisa, você é uma nutricionista que trabalha com alimentação limpa. Por que você escolheu isso na tua vida? Porque você experimentou isso, fez sentido, você experimenta e você... É a minha verdade. É a sua verdade. Por isso da psicologia integrativa na minha vida. Eu não vou passar torrado baldo com polenguinho. Não vai passar, né? Nem eu vou falar assim eu vou comprar uma blusa, vai passar no shopping que você vai ficar ótima daqui a pouco, né? Eu vou falar, vai meditar, porque eu sei que pra mim funciona. Então, a linha que a gente escolhe de trabalho, para ser eficiente, você fala, Gabi, nossa, foi maravilhoso quando fiz terapia com você. Por quê? Porque aquilo que eu passo para o paciente é o que eu vivo. Eu cheguei lá e falei assim, você está super magrinha. Por quê? Eu fiz aquilo que você pediu para eu fazer. Para a vida. Então, mudar a vida das pessoas como um todo. Eu não vim aqui um dia, me consultei com você, fiz um mês e acabei. Aquilo que você me ensinou para a vida, faço para a minha vida. A psicologia é a mesma coisa. A terapia tem que servir para isso. Para ser um estilo de vida, assim como a alimentação, assim como as coisas que eu leio. A psicologia é um estilo de vida, não tem outra saída. Ô Gabi, conta pra gente, você já sofreu algum desafio? Quais foram os seus desafios? Você teve algum obstáculo que você precisou superar nessa sua... Teve. Essa pergunta é muito boa. Porque, como eu falei, eu venho de anos de psicologia, de terapia integrativa, e eu fiz psicologia agora. Eu formei no ano da pandemia. E era muito curioso, porque como eu venho de terapia integrativa há muitos anos, quando eu formei, eu tinha mesmo, de verdade, uma lista de espera de pessoas para eu atender. Foi muito legal isso. Foi muito gratificante, assim, ter já a gente me esperando para que eu atendesse. Só que veio a pandemia. Assim mesmo, eu formei em fevereiro, pandemia em março. Eu tinha visto um consultório com uma amiga pra gente montar, a gente começar a quebrar o consultório. Foi tudo muito... Na semana que a gente viu o consultório, veio a pandemia. E aí, eu não tive escolha. Quer dizer, eu tinha escolha de parar, esperar tudo melhorar, e eu fui pro digital. E eu fui pro online. E ali foi um grande desafio, porque não existia terapia online. Isso não existia. Né? Telemedicina. Isso era uma coisa muito esporádica, né? E eu, em março, já comecei com a terapia online. E estou até hoje.
Então, ali foi um divisor de águas. Eu não perdi o bonde. Falei, se eu espero isso passar já era. Eu já comecei a atender ali. E hoje a minha clínica é 100% online. Eu atendo pessoas do mundo inteiro, porque brasileiros que moram fora do Brasil não querem fazer terapias com o estrangeiro. Porque só a gente sabe o que é ser do nosso país, né? Então eu atendo gente do mundo inteiro. Então esse foi um grande desafio. O que eu faço com atendimento? Ninguém atende online. Eu vou atender online. Eu comecei a atender em março. É muito rápido. Muito rápido. E nunca mais parei. Então esse foi um grande desafio. Que muitas pessoas perderam esse bonde. Tinha muita gente também que não sabia direito mexer com a tecnologia, então até conseguir se adaptar. Nem eu. Foi assim, foi tentativa e erro. Foi o Zoom, depois foi o Meeting, depois eu comprei uma plataforma, eu fui, sabe, trocando o pneu com o carro andando? E eu não parei. Então foi um desafio, porque muitos colegas ficaram para trás. Porque é muito difícil, porque o que acontece também, né? Eu já era terapeuta, eu já atendia pessoas. Então, para mim foi muito fácil continuar. Agora, você formou, pegou um diploma, nunca atendeu pessoas, não tem trato, não tem nada, experiência nenhuma. Você já começar no online foi muito complicado para muita gente. Então, eu acho que eu peguei o bonde do online no tempo certo. Ô Gabi, na época da pandemia, as pessoas precisaram muito de terapia, né? Você imagina, famílias que as pessoas saem para a escola, vai ao trabalho, faz isso, de repente todo mundo trancado dentro de casa com medo. Né? Eu não tive. Eu fazia, né, com você online na época da pandemia, né? Eu não tinha. Então, assim, as pessoas trancadas dentro de casa com medo. Lá em casa, por exemplo, se a gente dispensou nossa funcionária, né? Continuamos pagando o salário dela, mas ela não ia. Humberto atendendo na linha de frente. Cada vez que ele chegava em casa, falava, meu Deus, né? Eu e ele sozinha, né, pequenininho, eu fazendo faculdade. Era isso mesmo. E foi isso. E ainda tinha um agravante, que eram casais que se viam de noite ali. No lazer. Tiveram que os dois ir para home office. E foi um índice de separação absurdo, mas um índice de reencontro absurdo também. Quem capitalizou, porque a sombra veio, né? Aquele casamento que você via de manhã e via à noite, não. Vamos conviver. Vamos ter que conviver. Então foi muito desafiador, assim. Muito desafiador para mim. Vivemos um momento de tensão. Muita tensão, parentes morrendo, pessoas adoecendo, tudo muito junto, pânico generalizado, onde é que ele ia dar. E quem vai ao mercado e quem se expõe. E eu era essa pessoa em casa. Meus pais vieram pro sítio. Meu marido é 20 anos mais velho do que eu, então eu tinha uma agenda lotada e eu era a única pessoa que botava o nariz para fora do sítio. Para fazer compra, tirava a roupa no meio do sítio. Para entrar. Uma loucura, assim. Né, se desinfeta inteira e às vezes exato. O meu pai panicando, que era uma pessoa super ativa, ficou super mal, então eu tinha que dar assistência ao meu pai lá no sítio, que ia embora. Não estava aguentando, meu pai muito urbano, com medo, e aquelas notícias de doença, aquelas notícias de morte. Então eu tinha que administrar o caos em casa com 2 idosos, meu pai e minha mãe, meu marido, cabeça muito melhor, e mais os pacientes, e mais a minha ansiedade, o medo. Foi um desafio, mas deu tudo certo. Eu vejo que a pandemia trouxe algumas vantagens, né? Que a medicina, a telemedicina, né, a nutrição, a psicologia, né, esse atendimento online melhorou muito, né? Facilitou muito a vida de todo mundo. Muito. E não tem diferença. Tem pacientes que eu atendi antes com uma terapia integrativa e fui para online e falou, Gabi, é a mesma consulta. Eu não vejo nenhuma diferença, porque eu me adaptei. Muitos colegas também tiveram isso. Eu me adaptei muito, como eu falei para você, para mim falar para a câmera, falar, para mim é muito... Eu não tenho questões com falar. Eu sou zero tímida. Então isso facilita muito. Muitos colegas não ficaram à vontade no online e automaticamente o paciente também não se adapta. Então eu ouço isso, me parece que está aqui na minha frente. Eu ouço isso direto, pacientes que falam assim, eu nunca fiz terapia online, eu acho que eu não vou me adaptar. Eu falo, vamos marcar uma sessão?
Eu nunca tive. Aí eu fiz terapia muitos anos da vida, eu sempre tinha feito presencial. Presencial. Aí quando a gente foi fazer online, mas como era pandemia, eu falei, é o único Não tem jeito de jeito. fazer. É. Mas eu também me adaptei. Eu me adaptei muito bem no online, tanto que eu nunca mais tive consultório físico. E facilita muito a vida. Muito. Paciente pode ter terapia de viagem, paciente faz terapia da praia, paciente faz terapia do café, acha um cantinho num café e faz terapia. Então tem muito. No trânsito, não conseguiu chegar a tempo, para o carro no lugar e faz do carro. Então facilitou muito a vida das pessoas. A gente aqui tem um volume grande de pacientes. E o que eu acho legal também é a gente conseguir levar essa visão mais integrada de saúde para quem está fora do Brasil. Porque lá é muito difícil. Muito. Eu tenho paciente do mundo todo, eles falaram, você vai num psicólogo, uma que mora na França, é uma outra cultura, não entende o que eu estou dizendo. É uma outra língua, é uma outra subjetividade, é uma outra Sempre tem a barreira da língua, né? Sempre Por melhor tem. que você fale, não é a sua Ela fala, fazendo terapia em português é a melhor coisa do mundo. Porque é a minha língua natal, é a minha origem. Isso abre muito espaço. E eu adoro. E conta pra gente algumas lições que você traz pra sua vida da terapia integrativa. Eu vivo muita terapia integrativa na minha vida. Muito. Eu acho que a grande lição que traz pra gente é isso que a gente acabou de dizer, que não está separado. O que eu como, o que eu falo, o que eu consumo, o que eu sinto. E isso eu percebo muito na minha vida. Não é o que você vive, Dri, é como você vive. Eu acho que é um diferencial enorme na vida das pessoas. Problemas todo mundo tem. Família, pai, mãe, irmãos, marido, mulher, trabalho, todo mundo tem. Todo mundo tem questões. Todo mundo, em maior e menor escala. Mas como eu lido com aquilo faz toda a diferença. E eu tenho muito isso na minha vida. Assim. Como é que eu estou lidando com isso? Quais as vias que eu estou utilizando para lidar? Eu agora há pouco tempo tive um desafio com a minha mãe de saúde. Falei, cara, o que a psicologia pode me ajudar nisso? Né? Aí eu fui estudar um pouco de gerontologia para entender hábitos idosos. Então, assim, para mim, é um estilo de vida. Esse pensar, comer, o que eu consumo. As pessoas precisam. Você falou para mim, Gabi, que conselho, né, que a gente poderia dar? Cuidado com o que você consome. Em todos os sentidos. Cuidado com o que entra pelo seu olhar, pelo seu ouvido, pela sua boca. Porque a gente é um somatório das 5 pessoas que a gente convive. Eu creio muito nisso. Eu falo assim para as pessoas, quer ver quem? Dá uma olhadinha nas pessoas que você segue no Instagram, pegando como exemplo. O que você está consumindo um pouquinho todos os dias? Que tipo de pensamento? Que tipo de leitura? Que tipo de assunto? Vocabulário? Vestimenta? Quais são suas referências? Isso está ligado diretamente com o que eu vejo, com o que eu ouço, com o que eu como, com o que eu sou. Então, se puder dar uma dica de ouro, é cuidado. Porque, Dri, o nosso inconsciente é como um chão de cimento molhado, que não seca. Tudo que você, tudo, o barulho do ar-condicionado, os movimentos que ela está fazendo, tudo que está acontecendo, a gente chama de marca minêmica. Nosso inconsciente é um mar de cimento fresco, que tudo, eu vou sair com esse registro aqui. Vão criando marcas no meu inconsciente, que estão ali para sempre. Eu falo que Deus existe, a prova que Deus existe é que existe o inconsciente. Que eu acesso quando alguma coisa tem que vir. Porque a gente não suportaria viver lembrando de tudo. Então, isso a gente não pode esquecer. Tudo que eu consumo está criando uma marca no meu inconsciente, um registro. Eu estou criando umas marcas de coisas saudáveis em todos os sentidos ou de coisas nocivas. Porque você, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir
é o registro da minha caixa preta. Então, o que eu estou consumindo por todas as minhas vias para que eu tenha uma vida bacana? Isso é muito, e a gente não para pensar nisso. É verdade. As crianças, nós adultos, de que eu estou me alimentando? Por todos os meus sentidos. Porque aquilo sou quem eu sou. Eu sou aquilo que eu estou consumindo. É um somatório. Você vai só agregando. É um somatório. E inconsciente. Eu não penso quando eu acordo de manhã o que eu vou comer, se é um hambúrguer ou se é um ovinho. Né? E aí eu tenho paciente que acorda de manhã e come pizza com Coca-Cola. É isso. Só toma Coca-Cola, não toma água. É isso, porque não pensa a vida. Não pensa. Hábitos são adquiridos. Claro. É Já um filtro natural. Já falaram. Essa daí é natureba, né? Exato. Um dia na academia eu ouvi assim, alguém criticando, assim, falando, Humberto e Adriana, eles são ótimos. Mas eu nem vou lá, eles são muito naturebas. Eu pensei, é o melhor elogio que alguém pode receber. É isso. Ser natureba já cria um filtro, tipo, se eu vou lá é porque eu quero ter saúde. Não Eu só quero mudar de emagrecimento. vida. Emagrecimento é uma consequência, mas é querer mudar de vida, ter um estilo de vida mais saudável e tudo. Então você já faz um filtro. Mas eu tenho alguns que... E é inconsciente. As minhas escolhas de escolher algo saudável para comer de manhã, eu não levanto e não penso. Não, é um hábito. É o meu natural. Por quê? O que eu consumo de referência, de alimentação, de leitura, de visão de mundo? É natural. Eu vou consumindo aquilo. Lembra do meu chão de cimento? Ele está pavimentado com coisas muito legais. Então, automaticamente, as minhas escolhas são escolhas mais saudáveis. Não adianta você encher a tua cabeça de tranqueira em todos os sentidos e achar que isso não vai refletir na sua vida alimentar, psíquica, relacional. Não adianta. Não está separado. Não tá. Não está separado. Não tá. Tem que cuidar muito, né? E é uma vigilância. É uma vigilância. Porque tudo que o sistema quer é que a gente consuma porcaria. Tanto na internet, quanto na geladeira, é fast food, é informação rápida. Tudo que o sistema quer é criar pessoas inconscientes que não pensem, que não critiquem. Por isso que a gente nada conta, né? Por isso que a gente está aqui, falando disso. E quem está ouvindo, né, quem segue o teu instituto, que está aqui, está afinado com isso. É isso. Já faz esse filtro inicial. Já faz inicial. Então, porque você não vai pro médico que dá Ozempic da vida e... Então filtrem, sabe? Chega em casa... Nada contra o Ozempic, né? Eu tô Claro. falando só uma linha de... Não tem o seu uso, Nada contra, tem algumas restrições, mas... Assim, toda medicina é sagrada. Todo medicamento, ele é sagrado. Tem a sua utilidade. Óbvio. É igual o leite. É isso que a gente tá falando, mas é pra quê? Não tem panaceia pra tudo. Exato. De uma mulher que pesa 50 quilos e quer pesar 48. É isso. É disso que a gente tá falando. É isso. Podia passar o dia inteiro. Podia passar o dia inteiro aqui, vai dar 3 horas de podcast. Ah lá, que coisa. Ela que se vira com o bracinho dela ali, ó. Obrigada, Gabi. Foi um prazer. Eu amei. É sempre um prazer estar com você. E o convite de vocês aqui é só falar assim, vem. Eu nem pergunto pra quê, eu também vim aqui, eu nem sabia do que ia dizer. Mas eu sabia que ia ser bom e eu sabia que estar com vocês foi um encontro, assim, né? É verdade. A gente se adorou de primeira, assim, isso é muito legal. É uma linha muito parecida. É uma linha muito parecida. Por isso que eles cuidam de mim. E você da gente. E eu de vocês. Obrigada, Gabi. Foi um Eu que prazer. agradeço. Tá? Obrigada.